1 João 5, 21. Esse tem sido o texto base, o texto áureo, né, como a gente chamava antes, nas lições de EBD, para esse tema, cuidado com os ídolos. 1 João, capítulo 5, 21. Há um material que vai ser projetado, os irmãos acompanharão pelo menos os tópicos, para uma maior fixação. Diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Todos juntos? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então, meus irmãos, eu quero crer que alguns aqui estavam na quinta-feira antepassada, que nós aqui ministramos a primeira pregação dessa série, e queremos aqui lembrar alguns outros aspectos que não trouxemos naquela primeira pregação. De que idolatria é um dos temas mais presentes nas Escrituras. É um tema onde a palavra se preocupa em tratar diretamente. Porque existem alguns temas que, como a gente diz, por inferência, né, está presente lá. Por exemplo, na Bíblia você não vai ver nunca referência ao tabagismo, né, ao fumo. E aí eu tive já irmãos nessa trajetória de ministério pastoral, não é, alguém querendo até advogar, não, mas o que a Bíblia não está na Bíblia, diretamente está livre para fazer. E nós sabemos por inferência que diretamente tudo quanto vem de encontro ao meu corpo para prejudicá-lo como templo do Espírito Santo, isso deve ser combatido. Não é? Os estudiosos dizem que o tabagismo na época, se existia, que a bebida faz menção logo lá, desde Gênesis, se existia, não foi registrado nas Escrituras, me parece, até onde a gente tem lido, é posterior, não é, o tabagismo. Mas não é por isso que não está diretamente nas Escrituras que nós vamos fazer. Assim como também a gula, não é? Lá diretamente já tem. E tantos outros que ou diretamente ou indiretamente. Mas a idolatria, irmãos, diretamente é tratado nas Escrituras. E nós percebemos isso em todas as Escrituras, combatendo a idolatria. E embora a noção de idolatria ela seja associada a culto, a criação de imagens, como falamos na primeira vez, na primeira pregação, as Escrituras descrevem a idolatria como um problema do coração do homem, tá certo? A idolatria voltada para imagem de escultura, sim. Nós sabemos que hoje tem gente, ainda hoje, em pleno século XXI, aqui perto da gente, não é? Que ela faz preces, ela não apenas venera, mas ela adora a imagens de escultura, e há tantos outros ídolos em outros povos, não é? E isso é fato. Agora, a série de pregação, ela não tem um foco nesse tipo de idolatria, de imagens. Nós queremos tratar as idolatrias que nascem, ou a idolatria que nasce do coração. Então, por isso que trazemos a isso bem claro, de que é sobre o coração, o problema do coração do homem, de onde parte esse fato de ele se voltar para adorar, para ter ídolos no seu coração. Todo ser humano, como eu coloquei aí, ele é um adorador. Todo ser humano. A questão aí é quem ele vai adorar. Porque a Bíblia diz que nós somos feitos, alcançados pela graça de Cristo Jesus, nós somos feitos para o louvor da glória de Deus. Então nós adoramos a Deus, procuramos adorá-lo. Mas quando o ser humano não adora a Deus, ele vai adorar a uma pessoa, ele vai adorar um objeto, ele vai adorar um sistema ideológico. Então é próprio do ser humano adorar. E no Brasil, desse país místico que nós temos, um ensino religioso muito grande,
né, onde as pessoas elas têm um conhecimento do Cristo, mas é um país cristianizado, tá certo? Não podemos dizer que o Brasil ele é cristão na sua essência. Ele é cristianizado, mas nós sabemos o quanto as pessoas se voltam, né, para práticas, para condutas que revelam claramente os ídolos do coração. E a questão crucial é essa: quem nós estamos adorando, ou a quem estamos adorando. Mas trago também sobre a questão do coração, né, que é bom que fique claro aí, claro o entendimento, né, do termo coração. Coração é o termo bíblico mais compreensivo para aquilo que determina nossa direção de vida, tá certo? De comportamento, de pensamentos. Então é o cerne do nosso ser. Coração para nós não é o músculo que bate aqui, de nós para de bater. Não é? Quantas batidas ele dá, né, em um dia, em uma hora. Mas não é isso. Quando a Bíblia fala coração, e eu lembro lá do termo lá do sábio Salomão, sendo instrumento de Deus, para falar: filho meu, dá-me o teu coração. Né? Dá-me o teu coração. O coração do homem, disse Jesus, é que procedem as ruas, os rumos da vida, não é? Não é o nosso músculo, mas é o cerne da vida. A vida implica nessa compreensão de comportamento, de pensamento. Ou seja, coração é o que nós somos. E a ideia da idolatria, ela está associada a esses desejos do nosso coração. Inclusive no termo grego, coloquei aqui, é ipitumiai, ou seja, os desejos do coração, aqueles que brotam do coração, lá de dentro, dos recônditos da nossa alma, e que nós temos uma ligação muito grande aos desejos, aquilo que eu quero, né? Aquilo que eu almejo, aquilo que eu tenho um anseio, né, de possuir, de ter. A ideia de idolatria está muito ligada a esses desejos que nascem do coração. Às vezes, necessariamente, não são algo ruim. Não é ruim desejar algumas questões, mas nós vamos perceber que na trajetória dos desejos, se eles tomam uma proporção muito superior àquela que eu preciso ter enquanto espero, enquanto desejo, aí a situação se torna muito preocupante, porque podemos fazer desse desejo um ídolo. E nós podemos entender ídolo do coração como sendo tudo aquilo que o homem adora por acreditar ou encontrar nisso a satisfação para os seus desejos mais profundos. Não é? Por exemplo, tem gente que faz que mal ao trabalho. Aliás, o trabalho é necessário. Porque tem gente que diz: não, mas Deus penalizou o homem. Isso gente com PhD, gente já leu, gente com doutorado em alguma área. Dizer uma asneira dessa é uma falta de entendimento, né, do bíblico em relação a quando Deus chega para Adão e diz: olha, agora você vai lavrar e você vai tomar conta, né, desse jardim, ou seja, com o seu suor que você vai agora ter o seu sustento. E aí já vi gente dizendo, e os irmãos já ouviram também, que quem criou então o trabalho foi uma penalização em cima do homem. Não, o trabalho traz virtude. Não é? O trabalho, ele não sendo uma exploração, não é um campo de exploração, como lamentavelmente hoje a gente tem ainda, e a gente, como história, também viu isso muito naquele período de pré-revolução industrial, pessoas trabalhando, não é, horas a fio, sem condições nenhuma de trabalho. Então, esse trabalho não. Esse aí nós condenamos. Não é? Como também condenamos aquele, não é, o ergólatra que faz do trabalho o seu Deus. Ele foca, nós aqui, para você alcançar, bater aquelas metas, você alcançar algumas premiações, o que é feito?
Muitas vezes você passa dias e dias longe da família. Não é? Você faz do seu corpo chegar à exaustão para que possa chegar, então, a um nível que você possa dizer, puxa, alcancei a meta, não é, que foi colocada. Então, precisamos ter cuidado, porque a satisfação dos desejos do nosso coração mais profundos podem ser deuses. Tá certo? Pode ser. Às vezes não é algo necessariamente ruim, mas nós fazemos dele uma maximização daquele desejo que ele toma uma proporção enorme. Não é? A mãe pode ter, e nós vamos mergulhar um pouco, então vamos aguardar para eu trazer mais exemplos nessa área aí. Eu trouxe alguns tipos de ídolos, tá certo, irmãos? E nós trazemos isso fruto de leitura, de pesquisa, não é? De conteúdo bíblico, está sim as referências bíblicas, mas nós vamos aqui lembrando episódios bíblicos que têm a ver com esses tópicos aí. Pode passar, por gentileza, Débora, o slide seguinte. Coloquei tudo numa tela só, tá certo? E aí a gente vai delinear de forma um pouco mais ou menos objetiva cada um deles. Ídolos teológicos. Teologia é algo apropriado a Deus, a divindade, não é? Teo no grego é Deus, não é? Então, ídolos teológicos, por quê, pastor? Ídolos teológicos, irmão, porque aí a ideia é daquelas doutrinas distorcidas que alguém pode ter sobre Deus. A ideia de Deus distorcida. E ela se apega àquilo ali tão fortemente. Por exemplo, a ideia de um Deus só punidor. Aquele tipo de Deus que, como se estivesse anotando todos os nossos pecados, não é? Todos os nossos erros, numa caderneta, ou quem sabe, hoje já de forma digital, né? Chegasse e colocasse, deixa eu ver aqui o que é que o Paulo Sérgio fez hoje, aqui de errado, e vou anotando, e vou anotando, vou anotando, vou anotando. A ideia em si, que traz de um Deus que é justiça, é um aspecto de Deus, que é santo, mas que é exagerado o entendimento, exacerbado o entendimento da sua ação de Deus em relação à nossa vida. Meus irmãos, tem gente que se apega a isso, e se apega tão fortemente a tantas outras ideias distorcidas sobre Deus. É de um Deus, por exemplo, o outro polo. Não, o que eu fizer, eu posso adulterar como for. Eu posso me prostituir. Inclusive, os irmãos sabiam que há uma teologia que se baseia, olha que coisa de Satanás, é coisa do diabo isso, irmão. E o ser humano pega carona, né? Porque tem pessoas que gostam disso. Dizem que uma vez que Jesus levou sobre si todas as nossas dores, o nosso pecado, como diz lá em Isaías 53, não é? Tudo que eu fizer hoje no corpo não é pecado, porque Jesus já levou sobre si. Então, o que eu fizer hoje no corpo não é pecado, coisa nenhuma. Que absurdo, irmãos. É o outro polo, né, de um liberalismo ou de uma libertinagem muito grande, dizer, não, hoje eu faço isso porque o que eu fizer, eu sei que Deus me perdoa sempre. Porque Ele é cheio de amor, o amor que eu preguei domingo aqui, e que se não for entendido, né, causa a distorção na mente, no coração. Ele é a essência do amor, então o que eu fizer, Ele vai perdoar, tudo que eu fizer. E nós sabemos que esse já é um lado, né, distorcido, e que a pessoa se apega àquilo ali e acaba sendo um sentimento, né, de idolatria. Por quê? Porque ela faz daquele pensamento, daquela ideologia teológica, não é? Uma conduta, uma prática. Então, ídolos teológicos nesse sentido, tá certo, irmãos? Ídolos religiosos, essa é questão da religião mesmo. A religião em si, e os diversos credos que nós temos. E o cristianismo não está isento. Né? Hoje, a igreja brasileira, a evangélica brasileira, ela que se cuide. Nós, igreja histórica e outras, pagamos um preço caro e vamos continuar pagando, mas nós sabemos porque pagamos, não é? Porque nós nos
nos prendemos à Bíblia e diz, olha, isso aqui não tem coerência bíblica. Essa coisa aqui não bate bem esse negócio. Não há entendimento, a concordância bíblica quanto a essa prática. Entendeu? Então, algumas coisas que têm surgido, o endeusamento que nós falamos na primeira pregação, de alguns líderes, não é? Precisamos ter muito cuidado. E mais ainda, a questão da prática de culto. Das práticas de culto, aquilo que nós cremos, não é? Então, há ídolos religiosos nesse sentido. O que é que tem sido feito nas religiões, em todo o mundo, e que o cristianismo não está isento, que, quando nós vamos ver na essência, há um endeusamento. Há um endeusamento. Então, nesse sentido. Ídolos rituais. Temos religiões que são ritualísticas e nós temos, embora os batistas nós não podemos dizer que nós somos ritualistas, não é? Porque podemos modificar o ritual, a forma de nós fazermos. Porque quem disse que o culto só tem que começar com oração? Nós podemos começar com a leitura da palavra, não é? Nós podemos começar com um prelúdio, um canto, mas se somos ritualistas, então não temos como quebrar a regra, o protocolo ritualístico, como algumas religiões fazem. Elas ali colocam o ritual em primeiro lugar, e ai de quem quebrar. Nós não. Nós sabemos que nós temos ritos no sentido de quê? Porque alguém já disse acertadamente, que uma organização, uma crença, ela não subsiste sem nós preservarmos, né, algumas manifestações de culto. Nós temos. A igreja primitiva lá, ou primieva, não é? Ela tinha a leitura bíblica, ela tinha a ministração da palavra, ela tinha a oração. Isso se mantém até hoje. Por um tempo, mais precisamente na Idade Média, a igreja ficou um tempo sem cantar. Era o sacerdote que cantava num idioma que não era o idioma do povo, e ainda mais voltando as costas para o povo. Foi quando Lutero veio e trouxe música de novo para a igreja, o canto para a igreja, não é? Para que o povo pudesse ler e pudesse também cantar e ler a Bíblia no seu idioma. Não é? O exame, tá certo, irmãos? Não a interpretação. A interpretação da Bíblia não é livre nunca. Mas o exame é livre. Nós podemos examinar livremente a Escritura. A interpretação não é livre, porque se for interpretação livre, vai surgir heresias, não é? Aqui e acolá. Então a interpretação ela precisa ter um tronco coerente com as Escrituras. Mas percebemos esses ídolos rituais, não é? Ídolos rituais que são presentes nas religiões e presentes na vida de alguém. Eu, irmãos, quero crer, eu digo isso até em nome de Jesus, que aquele que foi alcançado pela graça de Deus, ele não tem o pensamento místico. Ele não é apegado, como dizia o pastor, o querido Valdemar Quirino, que às vezes que eu vim pregar, batia muito nessa tecla com muita autenticidade, não é? Inclusive, um dos livros dele destacou isso bem, a questão da superstição. Será que tem crentes supersticiosos ainda, irmãos? Não é? Usando tal cor em tal dia, e a questão de números, a questão de se ver isso, aquilo, tantas coisas que não vale. Eu quero aqui honrar o púlpito dessa igreja e não citar algumas aberrações. Quem sabe até ver se está ocorrendo isso, irmãos. Vendo ainda horóscopo. Será que tem? Deixa eu ver, mas está parecido, você já viu? E aí você me pergunta, e você já leu, pastor? Já! Só que eu leio mesmo, mas sei que aquilo ali, embora diz, meu Deus, mas se parece até. Aquele que nasceu lá em dezembro, como é o meu caso, está falando algumas coisas que parecem mesmo comigo. Esse negócio é verdadeiro. É verdadeiro. Meus irmãos, se tem alguém aqui, em nome de Jesus, e que está nos acompanhando, que vai ver esse vídeo, para com isso.
Isso não é coisa de crente, não. Agora, se você está se direcionando a vida por superstição, não. Tá certo? Deixa isso, infelizmente, para aqueles que estão presos ainda, lamentavelmente, a essas práticas. Nós já fomos libertos em Cristo Jesus. Deus nos chamou para a liberdade em Cristo. E percebemos então que existem esses ídolos rituais, não é? Existem os ídolos sexuais. A pornografia é um deles. Pornografia. Os irmãos sabiam que os sites mais acessados hoje não são sites de cultura? Não são cultura? Deixa a cultura. Não são sites de música? Não são. São sites pornográficos. Ganham disparado. Ganham disparado. Tem gente viciada em pornografia. Gente que está na igreja. E que precisa ser liberto, porque é a libertação, irmãos, isso. Às vezes a gente, como pastor, escuta algumas coisas e que a gente vai levar para o túmulo. Mas eu vou contar o fato, sem contar o nome do santo. É de admirar, às vezes, alguma esposa, que o marido troca ela para estar na frente de um notebook, e hoje com celular, em lugares muito menos movimentados, o que é que se pode ver? E os nossos filhos, porque antes se ia a cinema, mas hoje está no celular, está na mão deles. E a esposa que encontra o marido se deliciando, não é? Com aquelas mulheres que não são a sua esposa, e tendo prazer naquilo ali, em ver aquilo ali. E às vezes quer fazer a mesma coisa com a esposa. Às vezes quer fazer a mesma coisa, da mesma forma. São ídolos sexuais, fetichismo. Gente que numa vida pregressa, ele praticou isso e quer levar para a cama do casal. Nós sabemos que aqui é um ambiente um pouco heterogêneo, mas por que é um tabu nós tocarmos nesse assunto? Precisamos trazer isso em mente de que aquilo que o casal entende dentro de quatro paredes, que Deus abençoe o irmão. Os irmãos lá, o casal. Mas existem práticas, irmãos, que nós entendemos que elas precisam ser rebatidas. Até porque antes do corpo da esposa ser do esposo, pertence a Cristo. Mas isso precisamos trazer mais claramente. Nós precisamos sentar com homens para tratar isso mais abertamente. E podermos com mais profundidade trabalhar essa questão dos ídolos sexuais. É impressionante que aquilo que a nossa mente vê, ela grava. E eu conheci gente que anos depois ainda vinha as cenas na sua mente e ele já estava com boa trajetória no cristianismo, mas vinha claramente. As imagens eram trazidas à tona pelos anos com o ídolo da pornografia. Mas que há sim, há uma libertação em Cristo Jesus, há um tratamento para isso, tá certo? Os ídolos políticos, e eu diria aqui políticos partidários, né? Porque a política em si mesma ela é boa, é admirável, irmãos. Não quero descer aqui em detalhes, mas convenhamos, o nosso sistema é republicano. Alguém ser eleito no meio do povo para governar, presidir uma nação durante 5 anos, aliás, isso é admirável. Isso é bom. Agora, a política partidária tem trazido seus ídolos, aqui no Brasil e em todo o mundo. Mas aqui parece que nós enlouquecemos, não é? Nessas 2 últimas eleições. Houve um negócio que ocorreu no meio da igreja que
Eu converso aos irmãos, fiquei assim, admirado. E olhe para admirar alguma coisa, um pastor que já está com 30 anos de ministério, deve ser algo muito escandaloso mesmo. Eu fiquei escandalizado. Se não conhecesse bem o ser humano, e o que pode fazer um ídolo no coração, eu, quem sabe, até ia pensar, Senhor, será que é para continuar no ministério com aquilo que tem ocorrido no meio da igreja? Porque nós criamos e permitimos que fossem criados, e cada um pegue por si, né? Traga para si, ídolos políticos, partidários, nos corações. E o que eu recebi de coisa, era todo dia praticamente. E eu dizia, meu irmão, olha, é o seguinte, nós, enquanto igreja, nós precisamos respeitar os nossos entendimentos, respeito. Mesmo que eu discorde de um ou de outro, eu preciso respeitar aquilo que o irmão entende de escolha política partidária dele. Agora, não devemos fazer ídolos políticos partidários. Eu sentei com gente, irmãos, para tentar fazer as pazes da mesma família, porque um votou em A, outro votou em B, e não teve jeito. Estava cortado mesmo a relação. E quem disse que eu consegui? Não consegui, não. Porque por mais que eu usasse o maior argumento que eu uso, que é olha para a cruz de Cristo, meu irmão. Que se nós não olharmos para a cruz de Cristo Jesus, aquele que estava na cruz, aquele que estava sendo crucificado, disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E nós não somos melhores do que Jesus. Nós devemos perdoar e caminhar uma outra milha. Mas nós sabemos desses ídolos que podem nascer no coração. E por último, eu coloquei os ídolos relacionais. Esposo, esposa, amigo, namorado, filho, neto. Quem sabe pode ser um Deus. Quem sabe pode ser um Deus. Dou graças a Deus quando eu vejo a vida de Ana. Ana, mãe de Samuel, lá no Antigo Testamento. Senhor, me dá um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. Eucana chegou para ela, marido, não faça isso nunca, porque assim, por mais que nós sabemos que as esposas nos amam, elas nos amam, mas nunca chega a dizer, olha, eu sou melhor do que 10 filhos para você. Porque se ela quer um filho, meu querido, você não vai ser o filhinho dela. Ela pode até te chamar de você de meu filho, mas você é marido, é esposa, ela quer um filho. E Ana queria um filho, mas quando ela tem um filho, ela não superproteciona. Será que tem esse termo, meu Deus? Ela não superprotege aquele filho. Ela não faz daquele único filho até então, que Deus deu a ela, de forma excepcional, maravilhosa. Ela não faz daquele filho um ídolo. Ao contrário, prepara-o para que ele fosse servir ao Senhor. E quando ela volta lá a Siló, já com o menino desmamado, disse, eu trouxe aqui, que Deus me deu e eu estou agora devolvendo. Enquanto ele viver, será um servo do Senhor. E foi mesmo, Samuel, foi uma bênção. Os filhos nem tanto, né? Mas Samuel foi. Durante toda a sua trajetória, ele foi um homem fiel, lamentado em Israel, mas a Ana não colocou as asas sobre ele, disse, meu filho, você aqui é meu e não será de mais ninguém. Quem tocar em você está tocando em mim, está mexendo. Não fez isso. Nós sabemos que os nossos filhos não devem ser criados com a superproteção, não é deixar de proteger, mas com a superproteção. Alguns casamentos dão errado muito. É uma tragédia porque interfere a mãe. A mãe interfere muito. Às vezes o pai nem tanto, mas a mãe interfere. Porque é o filhinho dela, não é? E o filhinho gosta de depois ir lá, qualquer coisa que acontece no casamento, procura a mamãe. Então, são ídolos relacionais. Esposo. Eu já tive casos de que o esposo até chegou a ameaçar pedir divórcio para a esposa, porque ela tomou uma decisão lá de Cristo. Não é? Você agora é de outra lei, né?
ela é de outra lei e tal. E ela não desistiu, né? E a orientação que eu dei para ela, lá no início do ministério, ainda menino, sabia muito bem, mas pedi sabedoria ao Senhor e disse: olha, minha irmã, não vem todos os domingos, fica um domingo em casa. E pastor, mas eu venho. Eu digo: não, fica um domingo lá, fica um domingo, fica um domingo com ele, não vem não para a igreja. Não, fica lá. E, irmãos, a coisa foi de tal forma, o testemunho daquela irmã, olha que bênção, que um daqueles domingos que ela ficou, ela depois me disse: o marido estava dizendo por que é que eu não fui para a igreja. E ele disse: você não vai para a igreja não, E depois, em um outro tempo, ele já estava se arrumando para ir com ela. E depois, num outro tempo, ele já estava entrando na igreja. E depois, num outro tempo, ele já estava sendo batizado na igreja. Fruto de um testemunho de vida. De uma esposa que não fez do marido um ídolo. Não é? Um ídolo. Ídolos relacionais. Eu já vi filhos se queixando de pai, dizendo: mas o pai nunca permitiu que eu pudesse fazer dele um cavalinho assim, sentar nas costas e levar como ele faz com o meu filho. Com o neto, né? É coisa de avô, não tem jeito. Meu querido, você que tem filho e que o seu pai não fez o que está fazendo com o seu neto, os mimos que ele não fez com você, isso é coisa de avô. Se preocupe não, porque os filhos nós criamos mais duro mesmo, né? E principalmente os de mais idade, os mais velhos, os mais novos são mais soltos como eu, assim, né? Não posso dizer que nunca levei uma chamada surra antes, não. Os tapas de mamãe eram tão gordinhos, bons, né? Só que eu chorava muito logo para ela parar, né? E às vezes que eu fazia, o que eu levava, merecia, porque eu aprontava algumas coisas. Um tempo desse aqui veio à mente, eu digo: meu Deus, como é que eu fiz isso? Não posso nem contar aqui. Não deixa para lá, faça isso. Ídolos relacionais. Mas não faz do seu neto um ídolo, meu irmão. Por mais que deve ser uma alegria muito grande. Estou vendo alguns avós aqui, e até a tataravó que está ali, eu digo: meu Deus, deve ser uma alegria muito grande. Você pegar um neto, você perceber que aquele bebê ali é filho do seu filho, filho da sua filha. Meus irmãos, é uma alegria. Deus há de me dar essa alegria aí, né? Deve ser algo maravilhoso, mas nós não devemos idolatrar, né? Não devemos. São os ídolos relacionais. E por último, eu trouxe aí essas reflexões, né? São indagações que nos trazem a reflexão. Como saber se eu estou adorando mais as bênçãos? Porque neto é bênção, filho é bênção, trabalho é bênção. Não é? A moto é bênção, o carro é bênção, a casa, oh meu Deus, é bênção. Como saber se estou adorando mais as bênçãos que desejo do que ao Deus verdadeiro? Como saber? Aí a resposta é: se estiver disposto a pecar para conseguir o que você mais quer. Se para conseguir o que você mais quer, você precisa pecar, transgredir, sair do alvo, então isso aí você já está com o ídolo no coração. Porque nada que Deus coloca para nós não precisamos pecar para alcançar, ao contrário. E muitas vezes não necessitamos puxar o tapete do outro. Porque na mentalidade de alguém pode ser que para ele subir, vê se você conhece alguém assim. Para a pessoa subir, tem que outro descer. Nós sabemos que temos um mundo competitivo. Eu fico olhando o que vai ser amanhã. Na competição que nós temos dos nossos filhos, não é um mundo extremamente competitivo. Nem sempre são, às vezes, os melhores que chegam lá. Mas através de outros expedientes que se usa até hoje. Mais difícil hoje, porque vai se descobrindo, mas até hoje existem as formas de burlar para se alcançar alguma colocação. Mas se, meu irmão, se isso faz, o desejo do seu coração é tão grande que lhe faz pecar para você alcançar, então é um ídolo. É um ídolo. Se a minha reação for pecaminosa quando eu não conseguir aquilo que mais quero,
seja, não alcançou, né? Não conseguiu o que mais deseja. Então a reação foi pecaminosa. Lembre de Caim. Foi oferecer a Deus, né? Colocou ali o seu sacrifício, as suas ofertas, né? Com a intenção do coração dele, mas quando foi rejeitado, e a Bíblia diz claramente que Deus rejeitou a oferta e o ofertante. Ou seja, no coração de Caim não tinha coisa boa, precisavam algumas coisas lá serem tratadas, mesmo ele ofertando. E quando foi rejeitado, em vez dele se consertar e consertar o coração dele, e oferecer primícias, não é? Porque é um termo que é claro que Abel colocou. Diz o termo que Abel trouxe das primícias e Caim trouxe a oferta. Mas o termo primícia não chama atenção. Ou seja, Abel trouxe dos primeiros. Abel não trouxe resto. Estou dizendo que Caim trouxe resto, não. Mas o coração de Caim precisava ser trabalhado. E em vez dele procurar se consertar com Deus, ele foi e cometeu um fratricídio, né? E tentou contra o seu próprio irmão e o matou. Se a minha reação for pecaminosa quando eu não conseguir aquilo que eu mais quero, isso aí é um ídolo. Meus irmãos, vamos aguardar a terceira e última pregação nessa série, porque não é em vão quando Deus nos direciona a um tema. Quem sabe, existe no coração de crente algo que não vou dizer que tem tomado, mas que está procurando tomar o lugar do trono que é de Cristo. E nós precisamos nos policiar muito quanto a isso. Amém, meus irmãos? Vamos orar e pedir a Deus misericórdia e graça, e que Ele sonde o nosso coração e que nós venhamos a ter o necessário discernimento se existem coisas que estão tomando o centro da nossa vida, que é o lugar de Cristo Jesus. Senhor, nessa noite, nós estamos aqui após essa mensagem para reconhecer a autoridade da Tua palavra. Quando através do apóstolo João, o Teu servo lá atrás, nos trouxe cuidado com os ídolos. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos, atentem, cuidem-se, afastem-se da idolatria. Senhor, faz com que a Tua igreja, a cada dia e sempre, ela perceba claramente quem está no trono do nosso coração. Quem é o amado da nossa alma. Ó Deus, nós te pedimos e já agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.